Senhor Deus Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua casa, nessa casa que é chamada de casa de oração, no local, Senhor, onde estabelecemos para adoração, Senhor Deus, ao Teu nome. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja preservando, Senhor, a Tua igreja, a nossa vida e o Teu culto, Senhor. Te pedimos nesse momento também, que tu fale ao coração da Sua igreja, Pai. Que tu fale ao nosso coração, Pai. Que, Senhor Deus, caia todo tipo de barreira que possamos colocar, ó Pai, em relação à Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, haja profundamente no nosso coração e esteja quebrando, Senhor, corações aqui, Senhor Deus. Seja, Senhor Deus, amolecendo corações para o Senhor. Que o Senhor fale, Senhor Deus, através de nós. Que o Senhor esteja indo além das nossas capacidades, ó Pai, fazendo com que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, fale profundamente ao coração da Sua igreja. Edifica-nos, ó Pai, nesse momento. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 15, agora dos versos 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Vou fazer a leitura até o verso 19. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Apesar de termos lido até o verso 19, hoje nós vamos tentar ir até o verso 17. E aqui nós estamos vendo, mais uma vez, o tema dessa sobriedade que se desenvolve no capítulo 15, que é a superioridade do coração às circunstâncias, que vai dos versos 13 até o verso 17, sendo que o verso 18 e 19 estão dentro dessa mesma sobriedade. Nós vimos anteriormente, na exposição da introdução, que essa sobriedade consiste em dois pares de provérbios. O verso 13 e 14 e os versos 16 e 17, sendo que o verso 15 é considerado uma ponte entre esses dois pares de versos. Então, geralmente, quando nós temos uma ponte assim, parece que ela não está se ligando a nenhum dos dois versos, em alguns casos. Eu acho que não aqui fica muito evidente essa ligação, mas ele vai fazer a ligação entre o que se diz anteriormente com aquele bloco de versos ou de versículos que se segue, faz uma ligação aí temática, né? Esse verso, ele vai dar continuidade, o verso 15, ao tema da condição espiritual do coração, passando, como nós vimos, em suas manifestações, no verso 13 e 14, para a sua importância maior que o bem-estar material mencionado nos versos 16 e 17. Então, mais uma vez, você vê algumas coisas repetidas aqui, mas com um foco diferente, apontando para uma temática diferente. E essa temática aqui vai ser a superioridade do coração às circunstâncias. Agora demonstrando no verso 16 e 17 que essa condição é muito mais importante do que qualquer bem-estar material que possamos viver nesse mundo. Diz assim o verso 15: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. O vocábulo aflito aqui nós já trabalhamos aqui, e poderia ser traduzido também por pobre, humilde. É basicamente alguém que sofre algum tipo de incapacidade ou de aflição.
Financeiramente, o contexto financeiro se ressalta aqui, o aflito é aquele que vive dia após dia e que socialmente é indefeso e sujeito à opressão. Financeiramente, é aquele homem que geralmente dizemos assim, estou matando um leão por dia, ou estou produzindo o jantar pelo almoço. É essa a ideia. Alguém que tem dificuldades resultantes da falta de bens materiais. Esse é o aflito. Esse aflito também é aquele que é atingido em sua saúde, mas apesar disso, ele pode ter um coração alegre. Uma vez que, nesses versos aqui, há uma oposição entre o aflito, ou seja, não há uma oposição entre o aflito e o alegre de coração. Mas segundo Bruce Waltke, o aflito faz oposição à expressão banquete. Nós temos aí uma estrutura em paralelo, e essas estruturas em paralelos, elas sempre têm pares opositivos, sinonímicos ou não. E no caso aqui, aflito não está fazendo oposição à alegria de coração, mas a banquete. Por quê? Porque a ideia aqui é de privação. Alguma coisa em contraposição com a abundância de um banquete. Por quê? Porque esse aflito é aquele que tem falta de algo. Mas, apesar disso, ele pode apresentar um coração alegre, um coração regozijante, um coração contente. Os versos seguintes vão pressupor. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, melhor é o prato de hortaliças onde há amor. E nesse caso aqui, o aflito pode suportar as circunstâncias da vida com alegria de coração. E é interessante que nós temos um exemplo muito específico, vamos dizer assim, e claro a respeito disso, quando o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. A situação do apóstolo Paulo, em que ele relata isso, é uma situação aflitiva. Veja 2 Coríntios, capítulo 6, versos de 9 a 10, ainda mostrando essa situação na vida do apóstolo Paulo. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Você vê nessas palavras do apóstolo Paulo a dificuldade que ele estava vivendo por causa do evangelho e a alegria em cada situação. E eu não vou saber explicar, mas eu tenho certeza que todos vocês vão entender. Porque muitas vezes estamos vivendo situações terríveis na nossa vida, mas o nosso coração está regozijante. Nosso coração está alegre, independente da situação. Estamos sentindo a situação, como Paulo demonstra aqui o seu sentimento, diante dessas dificuldades, mas o seu coração diante do Senhor e diante das circunstâncias é um coração regozijante. Vejam que Hebreus capítulo 10, verso 34 vai nos apresentar. E essa é uma característica que somente os crentes apresentam. O incrédulo, ele não consegue estar contente diante de determinadas situações. Situações extremamente aflitivas. Vejam que o apóstolo o escritor de Hebreus, fala em Hebreus capítulo 10, verso 34, porque não somente vos compadecestes encarcerados, mas também aceitastes com alegria o espólio, o roubo dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Aqui você vê o bem-estar, o contentamento de uma pessoa
demonstrando que a sua fé é mais importante do que o bem-estar material. Os crentes aqui em Hebreus estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Outros estavam sendo desapropriados, as suas posses estavam sendo tomadas. E perceba o que o escritor sagrado diz: aceitastes com alegria. E o que ele quer dizer com isso? Que apesar deles estarem tristes, por aquilo que eles estavam passando, eles estavam satisfeitos, porque estavam sofrendo isso por causa do Evangelho. Porque eles tinham um bem maior, que é muito maior e muito melhor, e que traz muito mais satisfação do que aquilo que nós temos. Veja o caso dos discípulos do Senhor Jesus, que depois de serem açoitados, saíram regozijantes por terem sido considerados dignos, sofrerem por causa do nome de Deus. Eu não sei explicar isso. Não sei traduzir em palavras o que esse sentimento, o que essa situação que nós, como crentes, vivemos em momentos como esse, demonstra. Mas isso é uma realidade, tanto na minha vida, quanto na vida dos irmãos. Mas perceba que o verso, quando ele diz: mas a alegria do coração é banquete contínuo, e apesar de passar por maus dias, quando há alegria de coração, é como se nada faltasse ao aflito. A alegria de coração transforma um dia mau em bom. É tão interessante isso, porque às vezes eu estou passando por uma situação, sei lá, desconfortável, uma coisa ruim, sabe? Aquele dia que a coisa não anda, quando você tem muitos aborrecimentos, aí você recebe uma notícia que não tem nada a ver com aquilo ali. E aí sua disposição muda. E aí eu fico pensando assim, cara, como que nós somos levados por essas coisas? Uma simples notícia, uma boa notícia, fez com que eu esquecesse a dificuldade ou o problema que eu estava vivenciando. E muda a disposição do meu coração. Então, se isso acontece, é porque aquilo que me trouxe aflição, que me trouxe dificuldade, é tão superficial que uma notícia boa supera a malignidade ou o desconforto que aquilo nos traz. Isso é um bom exemplo para nós. Porque nada nesse mundo pode tirar a alegria do nosso coração, quando o nosso coração está no Senhor. Podemos estar atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, como diz o apóstolo Paulo. A ideia aqui é de um coração contente. Alguém pode ter privação de alguma coisa, mas se estiver com o espírito grato e contente diante do Senhor, ele poderá suportar a adversidade com contentamento e alegria de coração. E mais uma vez eu quero voltar para a Escritura, e em especial para o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 10, capítulo 4, versos 10 a 13, quando ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias tenho já experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Perceba que a atitude de coração do apóstolo Paulo não muda diante das circunstâncias. Eu não estou dizendo que a pessoa não vai ficar triste, entristecida por uma notícia ruim ou por determinadas situações difíceis que nós estamos passando, mas o nosso coração estará regozijante, alegre diante do Senhor.
E eu me lembro de duas situações na minha vida, eu sei que os irmãos devem ter também experiências assim. Duas situações pontuais em minha vida que isso aconteceu. Quando Davi estava entre a vida e a morte, é uma delas. E quando estávamos no seminário, passando dificuldades financeiras. E apesar dessas situações, estávamos com corações alegres. E eu me lembro no caso do Davi, quando ele nasceu, ele passou 45 dias, eu acho que até mais do que isso, no hospital. Eu me lembro no último dia, quando ele teve uma parada respiratória, e foi dado como morto, né? E aí ele foi ressuscitado por uns aparelhos lá, né? E aí nós chegamos lá, Simone, voltamos para casa, tinha um trabalho na igreja, e a Simone disse assim: Aurélio, ele não vai sair dessa. E ela foi em casa, preparou as roupinhas do enterro, e chegamos na igreja. E aí o Alfredo veio conversar com a gente, Simone desabou. E aí depois daquela programação nós saímos juntos, nós quatro. Eu, Alfredo, Sandra e Simone. E ali ele falou ao nosso coração. Ali também nós rimos, nós brincamos. Foi interessante porque nós demos boas gargalhadas. E aí depois voltamos para casa. E apesar do sofrimento que estávamos vivenciando ali, em especial Simone como mãe, tivemos momentos de alegria. E o nosso coração foi consolado pelas palavras do pastor Alfredo. Estávamos tristes, mas com o coração alegre no Senhor. Um outro momento pontual foi no seminário. E no seminário não foi um momento pontual, foi 4 anos de dificuldades. E muitas dificuldades. E diante de todas aquelas dificuldades, principalmente dificuldades financeiras, era o que mais nos tocava, a maneira como vivíamos, satisfeitos e alegres, independente das dificuldades que não eram percebidas pelas pessoas que estavam à nossa volta, demonstravam esse sentimento no nosso coração. Com uma alegria, um contentamento diante de Deus. Passando por várias privações. Queridos, a Escritura vai dizer para nós que a adversidade pode ser vivida com contentamento e regozijo. E é nesse ponto que temos a relação entre os versos 15, 16 e 17, quando ele diz assim: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação, melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. Matthew Henry diz que o verso 15 sugere que aquele que não tem uma grande propriedade, nem uma grande renda, mas tem um espírito alegre, tem um banquete contínuo. O contentamento cristão e a alegria em Deus tornam a vida fácil e agradável. E essa ligação do verso 15 com os versos seguintes sugere que se pode ter um coração alegre em meio ao infortúnio. Quando se tem por base o temor do Senhor no verso 16 e o amor no verso 17. O verso 16 nos ensina que o crente, o discípulo, deve priorizar a religião, a fé e não os bens materiais. O texto que nós lemos lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você olhar o texto aqui, você vai perceber que há uma oposição entre o temor do Senhor com inquietação. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. A palavra inquietação aqui significa qualquer tipo de perturbação, confusão, destruição, aborrecimento.
E o apóstolo Paulo, a Escritura vai falar dos grandes aborrecimentos que o homem pode ter quando a sua prioridade está em ficar rico ou ter muitos bens, quando o seu coração está nos bens materiais. Abra 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10. Veja o que a palavra do Senhor diz. E é interessante porque, uma vez eu citei, acho que na última pregação eu citei aqui, como a questão financeira nos toca. Alguns dizem que isso é o capitalismo. Não, isso é a natureza do homem. Quando Deus coloca o homem, a primeira necessidade que ele tem no Jardim do Éden é de suprir a sua existência. O trabalho e o fruto do trabalho. Isso é essencial na vida do ser humano. E o homem deve trabalhar para se sustentar, para sustentar os seus, e principalmente, segundo a Escritura diz, auxiliar os pobres nas suas necessidades. Então, a questão da subsistência é extremamente importante na vida de um homem, do ser humano. Mas não é a coisa mais importante. Porque essa subsistência, esse sustento, ele vem da mão do Senhor. Então o reino de Deus tem prioridade nessas coisas. Perceba que essa é uma necessidade muito forte na vida do homem. Por isso que o Senhor fala sobre a ansiedade. Nós devemos confiar e colocar o nosso coração nele. Não agir como se nós não tivéssemos um Deus. O completo desespero, a completa desesperança diante de uma situação sem dificuldade, é dizer que você não tem fé, não confia em Deus, e não entende que sua vida está na mão dele, e que precisamos nesse mundo passar por essas coisas. E todos nós vamos passar em maior ou menor grau. E às vezes pensamos que é melhor não passarmos por isso, mas esse não é o pensamento de Deus com relação a nós nesse mundo caído. E por que estou falando isso? Porque o contexto aqui é esse. Tá? Ele está falando de subsistência, ele está falando de suprimento, de algo que é básico na vida do ser humano, que é muito importante, mas que não é a primeira prioridade. A primeira prioridade na vida do homem é buscar o reino de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo fala desses que colocam as coisas, que dão prioridade aos bens materiais. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. O apóstolo Paulo está falando com aqueles que têm olhos nisso, e que os seus olhos só estão nisso, como daquele jovem que é contado aquela parábola: louco, essa noite pedirão a tua alma, ou seja, eu vou montar celeiros maiores, A preocupação dele era somente essa. As quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor aos bens materiais. Por isso, a Escritura, e em especial o Provérbio, vai dizer que o melhor é o pouco havendo justiça, o Provérbios 16:8, do que grandes rendimentos com injustiça. Porque muitos, para alcançar isso, fazem qualquer tipo de negociação. Ou Provérbios 28:6,
Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. A ligação do verso 15 com esse verso sugere que a pobreza econômica com lucro espiritual é melhor que a pobreza espiritual com lucro econômico. Porque, como diz o próprio texto de Provérbios, capítulo 10, verso 2, os tesouros da impiedade nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. E mais uma vez eu me volto para o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 8, quando ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E a Escritura aqui não está criticando as pessoas ricas, porque os ricos ou os bem-sucedidos são ricos e bem-sucedidos porque Deus assim quis, como bênção ou para cumprir os seus propósitos nesse mundo. Mas vem da mão do Senhor, unicamente da mão do Senhor. E nós precisamos estar contentes diante de toda e qualquer situação. Nós não podemos ser levados por determinadas situações, porque aí nós mostramos onde está o nosso coração. Às vezes falar assim seja muito subjetivo. Alguns vão poder alcançar, outros não, vão poder fazer essa relação. Mas um exemplo disso é quando, por exemplo, perdemos um filho. Eu acho que não existe perda maior. Até acho que é maior do que a própria vida. Se perder um filho, ou alguém que ama, uma esposa, mas principalmente um filho, e principalmente numa idade, às vezes, ainda está debaixo do seu controle, da sua vida, da vida familiar. Não que o filho que casou e foi embora, o sentimento seja diferente, não é o mesmo. E aí está demonstrado isso quando essas pessoas perdem o sentido da vida. Perderam um ente querido, um filho, uma esposa, alguém muito próximo, perdem o sentido da vida. Eles mostram que o seu coração não está naquilo que é ser no Senhor, em Deus. Eu estou falando de crentes. E perdem a alegria de viver, perdem a disposição. Eu sei, eu entendo o sofrimento, porque já passei por isso, nunca perdi um filho, graças a Deus, e peço a Deus morrer antes que eles. Que é uma dor que eu não quero sofrer. Mas já pedi entes queridos, e sei como isso dói nosso coração. Mas o nosso coração fica grato diante de Deus, porque sabemos do fim de todas as coisas. O propósito de Deus nas nossas vidas. Entendemos também que a nossa vida não se limita a essa existência e que não é um adeus, mas apenas um até logo. E que vamos viver com essas pessoas que se foram de forma perfeita, num mundo perfeito, onde o pecado não habita. E essas coisas devem superar todo e qualquer tipo de sofrimento e consolar-nos nesse mundo de pecado. Veja aqui nos versos 16 e 17 também, esses ditos de comparação, melhor do que, associam nesse verso a riqueza material com a perversidade, essa é a ideia, e a pobreza material com a verdadeira religião. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que o grande tesouro, onde há inquietação. E isso aqui pode demonstrar uma inversão
moralmente transformada por um período. O que a queda poderia explicar, por vezes. Uma vez que nós olhamos aqui e se pressupõe que os perversos possuem dádivas materiais do presente e os justos não, e muitas dessas dádivas, são frutos de justiça, Provérbios está nos mostrando que a riqueza material não é invariavelmente resultado do favor divino, nem a pobreza intrinsecamente o resultado do desfavor de Deus. Por isso, Provérbios capítulo 16, verso 8, vai nos dizer: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Mas, como o Senhor sustenta a ordem moral, mais cedo ou mais tarde, essas corrupções serão corrigidas. De forma que os retos sejam recompensados com benefícios e os perversos com a falência material. Num futuro que vai se estender além, melhor dizendo, da morte. Bruce Waltke, quando comenta sobre essas distorções, a gente pode dizer assim, que não são distorções, né, aos nossos olhos, não somente nessa questão, mas em outras coisas também, ele vai afirmar que se Deus recompensasse a virtude imediatamente, os filhos poderiam confundir prazer com piedade e a ética para satisfazer seus interesses, para satisfazer seus desejos e interesses lascivos, colocando a ética no prazer pessoal no lugar das verdadeiras virtudes de fé, esperança e amor. E aí ele vai dizer que Deus desenvolve o caráter dos seus santos, chamando-os a sofrer por causa da justiça, enquanto vivem na esperança da vida eterna. E desse modo, segundo ele, somos ensinados na virtude, ao mesmo tempo que Deus está sustentando a sua justiça. Matthew Henry, comentando esse verso, ele fala o seguinte: o pouco, se bem administrado e desfrutado no temor do Senhor, será mais consolador e terá um resultado melhor do que o de um grande tesouro, pois as inúmeras riquezas trazem consigo muitos problemas. Precisamos manter uma boa consciência e seguir o caminho do dever, servindo a Deus fielmente com o pouco que tivermos. Por vezes, o destino dos que temem a Deus é ter apenas um pouco nesse mundo. Por vezes, são os pobres que recebem o Evangelho e ainda continuam pobres. Como nós vemos ali em Tiago, e essa noção está ali presente, capítulo 2, verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, em do reino que ele prometeu aos que amam. Ou seja, muitos vão abraçar o Evangelho e vão continuar pobres. E aí nós vamos ver aqueles que têm grandes tesouros, frequentemente, têm grandes problemas com eles. Eu me lembro, certa vez minha mãe me lembrava isso de vez em quando, quando eu era menino, menino lá no interior do sertão, brincadeira. E uma vez eu estava pensando assim, comentei com a minha mãe, se eu ganhasse, ficasse milionário e tal, ganhasse muito dinheiro, aí eu comecei a distribuir a minha herança, o meu dinheiro, e eu pensei assim, caramba, como é que eu vou manter isso tudo? Eu era um pré-adolescente. E aí comecei a pensar na dificuldade em manter aquela fortuna. O que eu vou fazer? Como é que eu vou guardar isso? Eu vou ser alvo de sequestros, assaltos. Aí eu, naquela idade, fiquei assim, acho que melhor eu ficar do jeito que eu estou. Esses são os problemas que acompanham grandes fortunas. E muitas vezes nós desejamos essas coisas. E muitas vezes
Essas coisas estão longe, esses tesouros estão longe de trazer tranquilidade, mas que na verdade aumentam as nossas preocupações. É o que diz Eclesiastes, capítulo 5, verso 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. A Escritura não está condenando uma vida abastada ou uma vida de abundância, não. Mas ela só está mostrando os problemas advindos de pessoas que têm o coração nessas coisas. Paulo vai falar lá em Timóteo que os ricos, tanto quanto os pobres, devem entender que o que vem, o que eles têm, vem da mão de Deus. E nós temos dificuldade de entender isso. Todas as vezes que estamos numa situação de conforto, que conseguimos alcançar, parece que aquilo foi feito pura e simplesmente pelo meu trabalho, pelo meu esforço, e que eu nunca na vida vou perder aquilo. Eu me lembro logo de Deuteronômio capítulo 8, quando o povo de Deus estava para entrar na Terra Prometida, e eles no deserto passaram dificuldades terríveis. E todas essas dificuldades foram supridas em Deus. E aí o profeta, ou melhor, Moisés, olha, cuidado para vocês entrarem na Terra Prometida. Por quê? Porque lá vocês vão ter abundância de tudo. Não se esqueçam que é o Senhor quem dá essas coisas. Por quê? Creio eu. É muito mais fácil, quando você não tem nada, perceber as coisas que vêm da mão de Deus. Porque você não tem para onde recorrer. Você não tem um familiar rico, você não tem um bom salário, você não tem, sei lá, uma fortuna. E aí parece que essas coisas dependem exclusivamente de você. Você não vê claramente como nos tempos de dificuldade, Deus dando o seu bocado a cada dia na sua mão. Mas eles continuam fazendo isso. Parece que é impossível, agora que eu tenho muito, perder tudo. É impossível. E aí deixamos de confiar no Senhor para confiarmos nas coisas. Isso se refere a tudo em nossas vidas, até mesmo as nossas capacidades. Homens que são extremamente capazes, inteligentes, que estão à frente do seu tempo, acham que essas coisas eles nunca vão perder. Acontece um acidente, chega a idade da velhice, você começa a esquecer das coisas. Eu já comecei a esquecer das coisas na minha adolescência. Começa a esquecer das coisas, já não pode caminhar com as próprias pernas, já precisa de outras pessoas. Você que sempre foi autossuficiente, diferente daquela pessoa que sempre necessitou de ajuda, então ela sabe que ela não é onipotente, autossuficiente, mas todo homem está nessa condição diante de Deus, perceba ele ou não. Então o nosso coração não pode estar nessas coisas. Nosso coração tem que estar exclusivamente em Deus. A nossa alegria, nosso contentamento, a satisfação, as nossas maiores expectativas não devem estar em coisas desse mundo, mas devem estar no Senhor. Matthew Henry diz o seguinte: se um grande tesouro traz dificuldades consigo, é por falta do temor a Deus.
Se os que têm grandes propriedades fizessem o seu dever com elas, e então os confiassem a Deus, os seus tesouros não teriam a companhia de tantos problemas. Portanto, é muito melhor e mais desejável ter apenas um pouco no mundo e possuí-lo com boa consciência para conservar a comunhão com Deus e viver pela fé, que ter a maior abundância e viver sem Deus no mundo. É um rei na Bíblia que ele é chamado de Rei Lemuel. E as suas palavras estão presentes ali em Provérbios. E olha o que ele diz. Um rei geralmente é uma pessoa que tem posses. Provérbios capítulo 30, verso 8 e 9. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor. Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Veja o que ele diz aqui. Estando farto, te negue e diga quem é o Senhor. É assim que nós fazemos quando estamos fartos. Por isso a Escritura, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos viver nesse mundo como se não vivêssemos. Se temos posses, como se não tivéssemos. Se temos faltas delas, como se não tivéssemos. Porque tudo isso é relativo. O que vai ser absoluto na nossa vida é Cristo, é o Evangelho em nossos corações. Veja o verso 17 ainda, que vai nessa mesma temática. Melhor é um prato de hortaliça de amor do que o boi cevado e com ele ódio. Sua menção aqui ao boi cevado, e percebam, combina com a festa do banquete contínuo do verso 15, bem como com o reconhecimento da existência de poucos bens com virtude ligada ao verso 16. O pouco do verso 16 vai fazer um paralelo com a refeição simples do verso 17. E essa palavra aí, prato de hortaliças, tem o sentido de uma refeição modesta que um viajante faz. E perceba que há aí uma oposição, ou seja, uma relação, melhor dizendo, por amor que substitui o temor do Senhor, e perturbação e inquietação por ódio, aversão. Nós fomos olhar essa expressão aqui, ódio. Esse vocábulo no original, a sua expressão verbal, o verbo, é uma atitude, demonstra-se uma atitude emocional diante de pessoas e coisas que são combinadas, detestadas e desprezadas, com a qual você não tem nenhum desejo de ter contato ou relacionamento. É o oposto do amor. Enquanto o amor atrai e une, o ódio separa e mantém distância. As pessoas aqui que são odiadas e as que odeiam são vistas como adversárias, inimigas, e são consideradas detestáveis e profundamente repugnantes. Ódio, nesse contexto, representa animosidade, má vontade, aversão que os homens têm pelos seus semelhantes por alguma pessoa. Seria o alcance e a perversidade do coração humano que se manifesta no ódio entre marido e mulher, entre irmãos, entre vizinhos, amigos, entre pais e filhos. E todas as vezes que ela é usada, em especial aqui, da ideia de intensidade do ódio dos homens. Esse provérbio aqui vai nos ensinar que o amor de um para com os outros, que alegra o espírito e fortalece os braços de amizade durante as circunstâncias de privação, é melhor que as circunstâncias ideais acompanhadas de ódio, que acarretem ressentimentos, amarguras e rivalidade que rompem os laços de família. Vou traduzir. Muitas vezes a gente quer estar perto de pessoas como essa por causa do que eles têm. Mas nós detestamos essas pessoas.
Isso mostra um coração corrompido. Aqui está dizendo que é melhor uma confraternização simples, onde há fraternidade, amor e paz, do que abundância e inimizades e ódio. E por que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes nós buscamos a companhia dos ímpios pelo que eles podem nos oferecer. Ele está dizendo que a prioridade aqui não são os bens materiais, mas a paz de coração. Prato de hortaliças com amor. Seria um pequeno prato aí de vegetais, se referindo a uma porção de alimento de um viajante na sua jornada, indicando uma refeição modesta, tanto em quantidade como em qualidade. Perceba aqui que muitas vezes nós preferimos estar perto de pessoas, ter comunhão com pessoas ímpias, impiedosas, ouvir determinadas coisas, se envolver com determinadas coisas, pura e simplesmente por causa de dinheiro, por causa de posição, porque são pessoas proeminentes. É lógico que às vezes você vai ter que suportar situações como essa por causa do trabalho, por causa de outras atividades sociais, principalmente que nos são obrigadas pelo trabalho. Mas a comunhão, a amizade, por desejo de ter essas coisas, ou estar perto de pessoas que têm essas coisas, esse provérbio vai nos ensinar que o amor de uns para com os outros, que alegra o espírito e fortalece os laços de amizade durante as circunstâncias de maior privação, é melhor que as circunstâncias ideais acompanhadas de ódio, que acarretem ressentimentos amargurados, rivalidade que rompem laços de amizade. Por isso ele dá o oposto, boi cevado e com ele o mole, seria um banquete, fazendo agora uma relação também com o banquete do verso 15, só que o verso 15 está falando de um outro banquete, de uma outra satisfação, que é a alegria de coração. Aqui temos uma refeição com excelentes iguarias, como nas nossas ceias de Natal e Ano Novo. E olha aqui um bom exemplo. Como muitas vezes esses momentos na nossa vida familiar têm sido um momento de grande tribulação. Porque é onde, desculpa a expressão, o bicho pega. Essas reuniões de família. Onde ofendem-se uns aos outros, mas todo ano a gente está lá. Todo ano a gente está lá. Eu não estou dizendo para você abandonar a sua família ímpia. Não estou dizendo isso. Às vezes vai ter que fazer sala. Uma certa vez, um amigo meu, alguns até conhecem, Raimundo, ele, antes de se converter, saía com seus familiares e tal, iam lá, eles tinham uma casa em Gravatá, faziam umas festas lá. Depois que ele se converteu com a família, ele falou assim para mim: olha, está difícil. Está difícil. Porque eles bebem, ficam embriagados, falam besteira, tem briga. Complicado. Eu disse para ele assim: eu vou falar uma coisa para você, não muito, pode ser não muito agradável, mas a gente precisa se afastar de ambientes como esse, infelizmente. E o que acontecia? O que ele disse? Sabe o que eu estou fazendo agora, depois de um tempo? Eu vou lá, falo com todo mundo, oi, tal, e
vão embora. Não deixam de estar presente lá, mas não dá para permanecer naquele lugar. Que é um ambiente nocivo para mim e para os meus filhos. Eu não estou dizendo aqui que você vai criar uma inimizade familiar por causa disso. Se houver necessidade, por causa da fé, é lógico que vai se criar. Mas entendam o que eu estou querendo dizer. Muitas pessoas preferem esses ambientes. Muitos crentes fracos ou ignorantes com relação a essas verdades preferem, suportam esse tipo de coisa. Mas muitas vezes suportam isso por um motivo errado. Acho que eu não sei se existe motivo para suportar essas coisas. A Escritura está dizendo, melhor é um prato de hortaliças do que pão de amor, do que boi cevado, e com ele o ódio. Ódio aqui indica uma emoção interior do coração. Faz uma relação com esse homem interior, demonstrando uma aversão aos outros do banquete e o desejo de se livrar de sua companhia. Matthew Henry diz o seguinte: além do temor a Deus, a paz com todos os homens é necessária para a consolação nessa vida. Se os irmãos viverem juntos em unidade, se forem amistosos, sinceros, agradáveis, tanto em suas refeições diárias como eventos mais solenes, isso fará de uma refeição de hortaliças um banquete suficiente. Ainda que o cardápio seja humilde e os bens tão poucos que eles não tenham como comer nada melhor, ainda assim o amor tornará a refeição saborosa e eles poderão ser tão felizes com ela como tivessem todos os tipos de guloseimas sofisticados. Por que nós temos tanta necessidade? É tão bom estar com os irmãos. Jogando conversa fora. Essa conversa entre crentes nunca se joga fora, porque sempre se volta para o Evangelho. Ou às vezes vendo uma partida de futebol na casa de alguém, de um dos irmãos, se reunir. Por que isso? Porque nós temos o mesmo espírito. Porque nós comungamos das mesmas coisas e temos a necessidade de estarmos juntos como irmãos na fé, família de Deus. Como é tão bom quando os nossos familiares são irmãos em Cristo, né? É uma dupla relação. Mas a Escritura vai dizer que a relação mais forte e autêntica que alguém pode ter é na família da fé. E aí você vai me dizer, você não tem traidores, Judas na família da fé? Não tem pessoas que decepcionam na família da fé? Existem. Da mesma forma que existe na família. Mas uma amizade que é baseada em Cristo Jesus é algo sólido e está além de qualquer laço familiar que seja desprezível, porque somos irmãos de sangue em Cristo Jesus. Se houver inimizade mútuas, contendas, ainda que haja uma refeição saborosa e abundante, não haverá consolação nessa refeição. E é interessante que nós formos olhar a refeição em todas as culturas, pelo menos na maioria delas, aquelas as quais eu conheço, que apresenta um comportamento de comunhão e intimidade. Em latim, a expressão para comer é comedere, formada por uma preposição que dá a ideia de ajuntamento, de companhia com, e um verbo edere, que figuradamente significa comer, a ideia de comer com alguém, a ideia de uma refeição ser acompanhada, a refeição é um momento de comunhão, na cultura latina e na nossa cultura, e na cultura também ali de Israel, e em muitas outras culturas. Então, se você é convidado a comer na casa de alguém, você está sendo convidado a participar da vida familiar, da vida da família,
nesse momento tão doméstico e íntimo que é a refeição. Porque aponta para a comunhão. Perceba que aqui uma refeição, isso deveria por si só trazer contentamento pelas companhias. Essa refeição está sendo partilhada. Mas não está aqui presente o Espírito por trás dessa comemoração. O Espírito de amor, de amizade. A palavra amigo, do latim é amicus, que vem de amor. Amigo é aquele que ama. Matthew Henry faz o seguinte comentário desse verso, ele diz assim: se houver inimizade mútua e contendas, ainda que haja um boi inteiro para a refeição, um boi gordo, não haverá consolação nessa refeição. O fermento da perversidade, de odiar e ser odiado, é suficiente para azedar toda a refeição. Alguns entendem que isto se refere àquele que oferece a refeição. É melhor ter uma refeição modesta e sinceramente bem-vindo do que ter uma mesa farta com um olhar murmurador e maligno. E esses versos, eles apontam para o coração diante das circunstâncias e a superioridade. Aqui não está falando, e o objetivo é, olha, você se afaste dessas festas, ou desses relacionamentos, né, ou desses momentos, né, quando existe ódio. Não é isso que ele está querendo dizer aqui, apesar de ser isso que está apresentado. O que ele está querendo mostrar é o seu coração, o meu coração. Onde está? Onde está o seu coração? Que você prefere um boi cevado? Você prefere esse tipo de comunhão? Onde essas coisas estão presentes? Que você rejeita a companhia de alguém que tem o temor do Senhor, porque lá a coisa vai ser simples. Porque as pessoas são pobres. Porque vão oferecer um anguzão para você. Adoro angu, viu? O crente, ele deve ter um coração sereno e não pode se deixar levar por circunstâncias como essa. O homem interior, como diz a Escritura, deve estar unido a um revestimento, a um traje de um espírito manso e tranquilo diante de Deus. É o que fala a Escritura, quando o apóstolo Pedro se refere ao comportamento das mulheres dentro de casa. Mas aquilo serve para todos nós, uma vestimenta de um espírito que represente Cristo. E nós vemos em Cristo esse exemplo. Ele preferia muitas vezes estar no meio de pessoas que não eram tão consideradas assim pela sociedade, mas eram pessoas tementes, com o coração arrependido, dispostas a ouvir a palavra de Deus, dispostas a recebê-lo em seu coração, do que com as autoridades religiosas. Essas circunstâncias da vida, como o nosso coração reage a elas, só provam a nós mesmos onde estamos colocando a esperança em nossos corações. Eu gostaria de terminar essa exposição dizendo que o homem interior é revelado dia a dia em nossas vidas. Nas circunstâncias, a forma como reagimos às adversidades, reveses, e até mesmo em meio à abundância e ao bem-estar. O Senhor espera de nós um coração transformado, uma vida que demonstre claramente
claramente o Espírito de Deus em nós. E como nós precisamos disso. Porque por mais que não nos encaixemos, podemos não nos encaixar completamente nisso aqui, muitas vezes o nosso coração se inclina para essas coisas. Deus está nos mostrando o que é melhor para Ele e para você. Não só aqui, mas principalmente no mundo por vir. Muitas coisas nós não levamos desse mundo. Acho que quase nada. Nós levamos as nossas famílias, são tesouros eternos, nossos filhos. Né? Mas existe alguma coisa que nós levamos desse mundo para a vida eterna. São as nossas escolhas. As escolhas que nós fazemos, nós levamos. Nós precisamos pensar nisso. E aí você vai ver como a sua realidade vai mudar. Você vai ver que você não vai se aborrecer fácil com as coisas. Você vai ver que aquela perturbação do seu filho, que muitas vezes tira a tua paciência, não vai tirar mais, apesar de você não gostar. O comportamento do seu marido, às vezes, né? Não estou falando de comportamento pecaminoso, não. Eu estou falando de determinadas coisas que nós nos aborrecemos. Que nós nos aborrecemos com qualquer coisa. E que não existe motivo para isso. Por que se aborrecer com alguém que se atrasou? Por que criar um conflito, uma briga dentro de casa porque o marido esqueceu do aniversário da esposa? Ou de dar um presente? Eu já esqueci, tá? Minha esposa não ficou chateada comigo, não. Ficou só um pouquinho. Por quê? Por que deixarmos que essas coisas, e até coisas maiores, transtornem o nosso espírito? Isso vai mostrar o nosso coração. A própria falta de perdão que todos nós temos, né, demonstra uma disposição pecaminosa em nosso coração. Muitas vezes nós não temos vontade de perdoar. Nós não queremos perdoar. Mas olha que interessante. Muitas vezes, eu não querendo perdoar, pedir a Deus colocasse um sentimento de perdão na vida. Porque eu precisava fazer isso. E essa é a atitude do verdadeiro crente. Eu não consigo. Meu desejo é esse, mas eu sei que a vontade de Deus é essa. Eu quero essa vontade. Senhor, tem misericórdia de nós, muda o meu coração. E é dessa forma que nós, como crentes, devemos agir. Porque é Ele que vai fazer a obra no seu coração. Por meio da oração, da meditação na palavra. Como meditar na palavra é bom. Como ler a Bíblia é edificante. Como ler a Bíblia restaura a alma. Como ler a Escritura nos ensina a viver nesse mundo. E nós estamos precisando viver, principalmente nesses momentos que nós estamos vencendo aqui. Momentos de dificuldade. Momentos de perseguição ao Evangelho. Momentos de intolerância com o Evangelho. Nós precisamos ter o nosso coração firme diante de Deus. Um coração que supere, que esteja acima dessas coisas. Vamos orar. Fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, todas as vezes que nos deparamos com a Tua Palavra, nós vemos as nossas deficiências e as nossas fraquezas, ó Pai.
E é por isso, Senhor Deus, que nós estamos aqui, para que essa palavra seja martelada na nossa mente, no nosso coração, e que ela possa, Senhor Deus, ser cimentada, ter moradia eterna em nós. Misericórdia, Senhor, do teu povo, Pai. Nos faz olhar o Senhor como nosso Senhor, como nosso Pai, como um Pai de misericórdia, como um Pai amoroso, como um Pai que ama, compassivo, misericordioso. E que possamos, ó Senhor Deus, correr em direção a Ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Esteja nos aperfeiçoando e tirando a disposição do nosso coração. Essa disposição má, essa disposição ruim, essa disposição, ó Pai, que prefere muitas vezes coisas do que pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. E que o Senhor esteja dando a nós o seu amor, infundindo em nós esse amor, para que possamos brilhar, Senhor Deus, nesse mundo, Pai, e assim glorificar o teu nome. Nos dá essa superioridade, Pai. Superioridade em relação às provações, às dificuldades, às tentações. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.